Senhores, então vamos dar início à nossa aula. A nossa aula será de 1h30, em blocos aí de 30 minutos, né? Hoje nós vamos tratar sobre os princípios fundamentais do processo, também chamados de princípios constitucionais processuais ou processuais constitucionais, nesse movimento que vem se informando hoje de constitucionalização dos direitos. A nossa matéria de direito processual civil também não é diferente, né? Até porque a nossa Constituição Federal é a norma principal e ela que vai dar sustentamento, ela que vai dar supedâneo, né, para toda a ordem jurídica infraconstitucional, inclusive para o próprio processo civil. Nós vamos ver que lá no próprio inciso, no próprio parágrafo 1º, né, já do Código de Processo Civil, vai falar sobre a importância da Constituição, sobre a subordinação deste Código de Processo Civil também para a Constituição, né? E sobre esse tema aí que é bastante relevante. Então vamos hoje, a partir já de agora, falar sobre os princípios constitucionais. Então vamos lá para a tela. Pessoal, então veja bem, princípios fundamentais. Sempre houve uma discussão sobre a importância dos princípios para o direito, né? Não se discutia sobre a necessidade de analisar até como critério de fundamentação, né? Como balizas, como nascentes do direito, né? Mas chegou-se um tempo em que se passou a se questionar realmente se haveria necessidade desses princípios e qual seria realmente o seu valor, né? Esse questionamento ele tornou-se ultrapassado, né? E hoje, na verdade, os princípios eles passaram a ter também a mesma equivalência que as próprias regras, né? Que a própria lei. Hoje, na verdade, o princípio é considerado, né? A norma, ela vai ser hoje o gênero, né? E aí as leis e os princípios serão espécies. Então, hoje nós teremos normas, regras e normas principiológicas, normas princípios. E aqui, inclusive, uma diferença entre as normas, regras e normas princípios, né, é essa carga valorativa. O princípio, normalmente, ele é um conceito indeterminado. Dignidade da pessoa humana, né, isonomia. Então, ele se adequa, na verdade, a N situações, enquanto a norma, regra, que é a lei, o legislador, naquele momento, né, ele não teria essa possibilidade de aplicar essa regra, essa lei, né, a todos os casos existentes. Então, a norma principiológica, ela é mais ampla, enquanto a lei é mais restrita, como eu falei, justamente porque o legislador não teria condições naquele momento. Seria humanamente impossível ele se atentar a todas as situações que poderiam acontecer. Outro ponto bastante importante é em razão aos conflitos, enquanto em relação aos princípios, se tem um conflito aparente de princípios, né, e aí será resolvido como critério de ponderação de valores, né, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, um princípio ele não vai deixar de existir porque o outro será aplicado. Né? A gente vê sempre aí, principalmente em direito constitucional, um princípio ele é deixado um pouquinho de lado, o outro é utilizado naquele lugar, até porque não existe direito absoluto, né? A gente que está estudando direito, nós sabemos que não há normas absolutas, até mesmo o princípio, um dos principais, vamos assim dizer, né? Que é a vida, na verdade, ele também cabe exceção. Então, quando há esse conflito aparente entre princípios, se resolve com ponderação de valores, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Agora, quando há um conflito de normas, aí já passa a ser diferente. Uma norma vai deixar de existir. E aí nós vamos ver, acredito que também já tenham estudado em direito civil, que aí vai tratar, na verdade, de revogação, seja em face da especialidade da norma, seja em face do critério cronológico do tempo, né? A norma mais recente vai revogar a anterior, ou seja, na questão hierárquica. Normalmente, hierarquia aí em razão de Constituição, né? Em face das normas infraconstitucionais. Então vamos aqui na tela e os princípios fundamentais, o processo civil ele vai ter uma gama de princípios, né, fundamentais. Esses princípios, como já falei, já adiantei, alguns virão da própria Constituição. Então os princípios fundamentais são aquelas premissas sobre as quais se apoiam as ciências. Toda ciência ela tem uma base, né? É lá de onde se solidifica, e notadamente são os princípios.
Desde que o processo civil se tornou uma ciência autônoma, tornou-se necessária a formulação de seus princípios fundamentais. Eles servem de diretrizes gerais que irão orientar essa ciência, né? E aqui a gente já abre um adendo, pessoal, porque nós não podemos confundir esses princípios fundamentais gerais do processo civil com os princípios informativos ou formativos, né, do processo civil, que vão se dividir aí, como nós estamos vendo na tela, no lógico, no econômico, no jurídico e político, né? Esse sistema lógico, pessoal, é porque há uma sistematicidade, né? Há um sistema a ser seguido. E nada adiantaria termos esse código e se não houvesse sistemas prontos para serem seguidos. Da mesma forma, o critério econômico, sempre buscar os melhores resultados por meio, né, um meio menor de dispêndio de energia, até de forma econômica, né? Da mesma forma que o jurídico também é preciso respeitar as normas postas, né, já existentes, e também o critério político aí, que são as normas, na verdade, critério político é mais aplicado ao próprio legislador, né, que vai criar aí esse regramento processual, né? Então não podemos confundir os princípios fundamentais gerais, alguns virão da Constituição e outros, né, irão vir do próprio Código de Processo Civil, dos princípios informativos ou formativos, né, que é o lógico, o econômico, o jurídico e o político. Então vamos lá, vamos adiantando. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, sobre a importância da Constituição Federal, também já falei que, na verdade, esses princípios hoje que estão no Código de Processo Civil, né, uma gama, né, uma grande parte deles foram retirados da própria Constituição. Nós vamos ver, devido ao processo legal, isonomia, né, contraditório, ampla defesa, todos eles foram retirados da Constituição nesse movimento de constitucionalização de todos os direitos. E com o processo civil também não é diferente. Já no artigo 1º do Código de Processo Civil também, a gente já vai perceber que o próprio Código reconhece a subordinação à Constituição. Até porque a nossa Constituição ela é rígida, né? Há uma verticalidade nesse sistema e toda norma infraconstitucional que for de encontro a uma norma constitucional, essa norma infra ela é considerada inconstitucional, né? Então vamos lá para a tela. Gente, lá no artigo 1º do CPC, ele vai estabelecer essa subordinação do processo civil à Constituição, e ele vai determinar que o processo civil seja ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais do Código. Esse dispositivo, colocado ao limiar inicial do CPC, orienta que devem ordená-lo e interpretá-lo primeiro a conhecer os valores e as normas fundamentais da Constituição Federal, sem o que não se poderá aplicá-lo adequadamente. E aí, já no artigo 1º, como eu falei para vocês, é importante que tenhamos o código, né, para acompanhar. O artigo 1º vai dizer: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal do Brasil, observando-se as disposições desse código. Então, gente, tudo que temos no Código de Processo Civil, na verdade, está em consonância com aquilo que traz a própria Constituição Federal. Como eu disse, nós temos um sistema de controle, a nossa Constituição ela é rígida e há um controle aí de verticalidade, né? Sempre que uma norma infraconstitucional ela for de encontro é diferente de ao encontro. Quando eu vou de encontro, há um choque. Quando eu vou ao encontro, não há um choque, ó. Então sempre a gente vai referir, né, vai falar sobre isso aqui. Então sempre que uma norma infra ela for de encontro à norma constitucional, justamente por esse sistema rígido que nós temos, esse controle de verticalidade, essa norma então estará fadada aí, né, à inconstitucionalidade. Então, já no artigo 1º, o Código de Processo Civil, vai reconhecer essa subordinação aí desta lei específica à Constituição Federal. Primeiro princípio, gente, que nós vamos ver, né, já aqui no nosso código, na nossa aula, é o princípio do devido processo legal. Aqui é importante já atentar que esse princípio é de suma importância, né? Não só para o direito processual civil, mas para o direito como um todo. Até porque, se a gente perceber, todos os nossos direitos processuais, ou a maioria deles,
vai surgir a partir do devido processo legal. Contraditório, ampla defesa, juiz natural, né? E mais uma gama, né, na verdade, de princípios aí que irão surgir a partir do devido processo legal. A plenitude de defesa, né, também o julgamento justo, princípio da sindicabilidade, né, ou indisponibilidade do poder judiciário. Todos eles vão, na verdade, vão nascer do devido processo legal. Então aqui na tela, nós já vamos perceber que esse princípio ele surgiu lá na Inglaterra, né, gente? Na Magna Carta, e essa Magna Carta que foi, na verdade, não chega a ser uma constituição, mas é um esboço do que posteriormente seria uma constituição, lá no João Sem Terra, né? Lá na Inglaterra, no século XVIII, e que é importante a gente só ressaltar que nesse momento o próprio rei, né, o João Sem Terra, ele estava aí, vamos assim dizer, ele estava em decadência, né? E aí, ao mesmo passo em que a burguesia, os barões já haviam dominando boa parte e a própria igreja do outro lado, então ele se viu, na verdade, sem poder agir e cedeu boa parte dos seus poderes, dividiu os seus poderes aí com os barões, que seria a burguesia, e com a própria igreja, né? Com o clero, por isso que chama João Sem Terra, né? Então, desde aquele momento já passou uma limitação do Estado. Aqui, quando se fala em Magna Carta, gente, a gente não pode hoje falar em relação à Constituição Federal como Magna Carta, né? Porque, na verdade, esse termo é utilizado para constituições que não são promulgadas, né? O que não é o nosso caso. Então, hoje, nós não podemos falar em Magna Carta, né? Ao se referir à Constituição Federal. Então, aqui, também chamado de princípio da legalidade, né? Aqui na tela, vai resultar lá no artigo 5º, no inciso 54. Aqui eu já adianto a vocês que tem uma certa deficiência com números, né? Principalmente algarismo romano. E caso eu cite algum errado aqui, né? Depois vocês me corrijam, por favor. Então, está presente lá no artigo 5º, no inciso 54 da Constituição, e esse princípio ele vai dizer o seguinte, ó: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Como eu disse, a partir desse princípio é que vai surgir uma gama, né, de diversos direitos aí, o contraditório, a ampla defesa, a isonomia, a igualdade entre as partes, juiz natural, um julgamento justo, a imparcialidade do juiz. Então, a partir desse devido processo legal que foi reconhecido, foi criado, né, primeira vez citado lá no ano de 1215, com o João Sem Terra, no século XVIII, né, é que surgiu esse princípio, e aí a importância desse princípio para a criação, né, do nosso direito constitucional e hoje aplicando também ao processo civil. Então, vamos adiante. Aqui já, gente, em relação ao ainda o devido processo legal, nós vamos ver duas facetas, né, da aplicação desse princípio. Primeiro, a formal, né, que diz respeito à tutela processual, é o processo, as garantias assecuratórias do direito subjetivo, e ele deve respeitar o regramento legal que devemos obedecer. Uma manifestação clara aqui do devido processo legal formal, na verdade, é o próprio Código de processual civil, né? É uma norma posta de direito processual onde se tem as garantias, né? O Código de Processo, na verdade, nós temos um direito civil que vai garantir o nosso direito, que vai prever, né, na verdade, o nosso direito material, né, direito objetivo, e o Código de Processo é que vai assegurar, né, por meio de garantias, é quem vai trazer aí as nossas ferramentas para buscar esse direito. Então, tem essas duas facetas. Processo legal formal, que é a própria norma posta, hoje é o próprio Código de Processo Civil, e também então o processo legal substancial. Na verdade, isso aqui já é uma limitação ao próprio Estado, né, ao editar essas normas que vão garantir, que vão trazer essas garantias na aplicabilidade do direito objetivo, né? Então, essa limitação aqui ao próprio legislador, ao próprio legislativo, né, que vai produzir essas normas, e aí deverão sempre observar, além de outros princípios, eles deverão estar atento aí à razoabilidade e ao próprio regime democrático, né, que é o que nós vivemos. Outro princípio, gente, de grande importância, esse aqui é o direito subjetivo de ação, que é a inafastabilidade do poder judiciário, ou então o princípio da sindicabilidade, né? É o quê? Que qualquer lesão ou ameaça de lesão
ou então ela poderá ser apreciada pelo Poder Judiciário, né? Por isso que diz que é o direito subjetivo de ação. Eu não sou obrigado, você não é obrigado, né, a ingressar com ação em face de ninguém. Mas você pode, é disponibilizado para você esse direito, e não quer dizer que o Judiciário também vai lhe dar, né, uma sentença favorável. Mas você tem o seu direito garantido de ação por meio desse princípio, né, que chama-se de inafastabilidade do Poder Judiciário, ou o princípio da sindicabilidade. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente, na verdade, que esse princípio ele comporta, né, exceções, até na questão de alguns remédios, como no caso a habeas data, ou então algumas ações, no caso da própria reclamação, né, aos tribunais, eles vão exigir um esgotamento da via administrativa, mas isso não fere, né, o princípio da inafastabilidade, assim como nas ações aí do direito desportivo, né, que só poderão ser levadas à justiça comum após o esgotamento também da via administrativa, né? Mas isso não fere o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Da mesma forma, também muito tempo se questionou sobre as ações previdenciárias, né? Se poderia ou não, se necessitaria ou não de primeiro fazer o requerimento administrativo. E aí ficou consignado que, em regra, é preciso que faça esse procedimento administrativo, e em caso de uma negativa, aí sim levar o próprio Poder Judiciário, até porque senão não haveria informação, né, não haveria uma lide, né, um conflito de interesse criado e formado por uma pretensão resistida, né? Então, essas exceções, na verdade, elas estão em consonância com o princípio. Essas exceções, elas não vão retirar a importância desse princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e da sindicabilidade. Então vamos lá na tela, gente. Esse princípio ele está presente lá no artigo 5º, né, no inciso 35, e como eu disse, também é chamado de inafastabilidade da jurisdição. Ele vai dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, né? E como eu disse, como esse processo de constitucionalização de todo o direito, o próprio Código de Processo Civil transcreveu esse artigo, né, esse princípio lá no artigo 3º, no caput. Veja lá, o artigo 3º vai dizer: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Já no parágrafo 1º, vai trazer uma primeira exceção: é permitida a arbitragem na forma da lei. No parágrafo 2º vai dizer: o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. E no 3º vai dizer que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Gente, veja bem, aqui quando se fala em arbitragem, mediação e conciliação, na verdade está tratando de um sistema que chama hoje de multiportas, né? Apesar do nosso direito subjetivo de ação, apesar desse princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, o Judiciário hoje, como todos sabemos, ele está um pouco, vamos dizer, superlotado, né? Nós não temos hoje um sistema que nos atende de forma necessária como deveríamos, né? Como precisaríamos. Então, hoje, o próprio Código de Processo Civil, ele vai incentivar isso que se chama de multiportas. Já que existe um conflito ali, né, de interesses, não precisa que esse interesse seja resolvido propriamente pelo Estado. Então, o próprio Estado ele vai fomentar a arbitragem, né, que inclusive lá na frente nós vamos ver, vai gerar aí um título judicial, nem é extrajudicial, é um título judicial. Vai fomentar a própria conciliação e mediação, que poderão ser realizadas pelo Estado ou não, né? Pelo Estado ou não. Já temos instituições aí, na verdade, que faz mediação e faz também a conciliação, e não é pelo próprio Estado. Inclusive, a administração pública hoje já se utiliza muito, né, da arbitragem por meio de tribunais arbitrais, né? E aí para resolver os conflitos. Aí nós vamos ver na frente em relação se são direitos disponíveis, se estão indisponíveis, né? Então, hoje, apesar desse princípio da inafastabilidade, nós temos uma gama, né, de direitos aí e possibilidades de exercer a arbitragem, de exercer a mediação e de exercer também a conciliação, né? Então vamos adiantar. Só um pouquinho, como já falei também, gente, não é porque nós temos esse direito de ação
que vá, na verdade, retirar essas duas possibilidades. O que não pode é haver restrições, né? Limitação, mas sempre que for normas, né? Leis que criem direitos e formas de facilitar o acesso à justiça, seja por meio do próprio Estado ou outras instituições, né? É importante e isso o Estado fomenta, né? Então vamos lá, ó. O acesso à justiça não pode sofrer restrições estranhas à ordem processual, como que condicione o direito de ação ao prévio esgotamento das vias administrativas. Aqui eu já falei para vocês, né? Apesar de, né, o direito subjetivo de ação ele ser amplo e aberto, tem exceções, como eu falei, da justiça desportiva, em que primeiro há essa necessidade de esgotar toda a via administrativa, até porque senão ia sempre superlotar aí, né, ainda mais o Poder Judiciário. Ou mesmo outra exceção também trazida é o prévio recolhimento de débito nas ações anulatórias ou declaratórias envolvendo dívidas fiscais. Mais uma vez, gente, se existe um processo administrativo e tem a possibilidade de se resolver lá, é preciso que se tente por lá primeiro, para depois que essa demanda chegue então ao Poder Judiciário. Assim como nas ações também previdenciárias. Outro grande princípio, né, que também nós vamos observar que ele vai surgir lá do princípio do devido processo legal, é o princípio do contraditório, né? Todo mundo aqui vai falar em contraditório, em ampla defesa, e aqui há uma certa discussão, né, em relação ao contraditório. Havia um entendimento de que o contraditório é apenas dar ciência à parte de que havia um processo contra ele e dizer, ó, você pode se defender dessa forma e dessa forma. Então era ciência à parte e dizer quais os mecanismos que ele poderia se defender. Mas hoje já é criado, na verdade, um entendimento de que é preciso um contraditório substancial, né? E nós vamos ver um trinômio: ciência, né? A parte precisa ter ciência, ela tem, né, o dever, a necessidade de reagir, tem esse direito, mas além disso, de ciência e a possibilidade de reagir, ela também tem o direito, né, vamos assim dizer, nem necessidade, apesar de ser também uma necessidade, ela tem um direito de poder influenciar na decisão do juiz. De nada adiantaria, na verdade, né? Senão temos muitas decisões aí teratológicas, né? Já percebe, a gente vai acompanhando na mídia aí, de que é impossível, por exemplo, em que é dado às partes o direito de apresentar alegações finais e apresentar essas alegações e 2 dias após a apresentação já se tem uma sentença aí com 400, 500, 300 laudas, né? Seria humanamente impossível que o magistrado vamos dizer, editasse uma sentença, né, em tempo tão hábil, né, tão rápido nesse número de laudas aí, né. Então, assim, hoje esse contraditório ele deve ser substancial. A parte ela tem o direito de ser cientificada da ação, a parte ela tem, né, o direito de poder reagir, de poder contraditar, mas acima de tudo, a parte tem que ter esse poder de influenciar na decisão, né. Esse é hoje o nosso contraditório substancial, né? Então vamos lá na tela. Já no artigo 5º, lá no inciso 55, né, da Constituição Federal, vai dizer que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral estão assegurados aí o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Então vai dizer o seguinte: do contraditório resultam 2 exigências, né? E aí eu já acrescentei a terceira para vocês: a de dar ciência aos réus, executados e interessados da existência do processo e aos litigantes de tudo que nele se passa, e a de permitir que se manifestem, que apresentem as suas razões e que se oponham à pretensão do adversário. Então, além de tomar ciência, né, da existência do processo, além de ter essa possibilidade de contradizer, de reagir, né, também aí a doutrina majoritária já traz aí essa possibilidade, essa necessidade de que no contraditório também seja levado em consideração aquilo que é alegado pela parte que está, né, contraditando. Né, um contraditório não só formal, mas um contraditório substancial, né? Então vamos adiantar. Então ainda, pessoal, aqui no contraditório, né, falamos aí sobre esse aspecto constitucional, lá no artigo 9º, né, do Código de Processo Civil, também vai estar lá descrito esse princípio, né? Vamos lá dar uma olhada então, veja bem.
Lá no artigo 9º vai dizer que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, né? E o parágrafo único vai trazer aí algumas exceções ao contraditório, que ele, já adianto para vocês, não é que o contraditório não irá existir, mas é que ele será diferido, ele será postergado, né? Em relação de urgência e necessidade, em alguns momentos o juiz deixará para realizar o contraditório, ou seja, ouvir a parte, né, contrária, posteriormente à tomada de decisão. No inciso 1, é sobre a tutela provisória e de urgência. No inciso 2, também em relação a tutelas, né, aqui de evidência, no artigo 311, inciso 2 e inciso 3º, e também nas decisões aí do artigo 701. Pode ficar tranquilo que nós vamos chegar ao tempo de estudar todas as tutelas de urgência, de evidência e também essa ação de pagamento aí no artigo 701, que seria já uma fase de execução. Mas, a princípio, podemos ficar com esse entendimento de que nenhuma das partes, nenhuma decisão será proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, né? Esse princípio aqui é o do contraditório, mas também, como já adiantei a vocês, ele poderá ser diferido, postergado e analisado aí no próximo momento. Aqui nós vamos fechar esse bloco, né, até por conta do tempo, mas nós vamos fechar o bloco até por conta do tempo, mas já voltamos logo em seguida dando continuidade.